Vamos lá, futuros suboficiais cansados da Marinha do Brasil. Bom, esse aqui é o segundo vídeo da unidade 4, noções de sistema do plano diretor. No vídeo anterior a gente parou aqui, ó, módulo de apoio. A gente terminou com essa parte de módulo de apoio, porque eu interrompi para que o segundo vídeo, ou seja, a parte 2, comece por aqui. Processamento de dados e estrutura documental do sistema de plano diretor. Vamos lá, processamento de dados. O sistema do plano diretor possui um sistema informatizado de processamento de dados que dá suporte às suas transações. Trata-se do sistema de acompanhamento do plano diretor, que nós conhecemos como CIPLAD. Ele é acessível pela intranet, e fica na página da DIGOM. O sistema contribui ainda para a harmonização do sistema de plano diretor com o sistema de planejamento e orçamento federal, SPOF. Estrutura documental do sistema do plano diretor. Documentos condicionantes. Os documentos condicionantes são os pilares sobre os quais se baseia o planejamento orçamentário da Marinha. As orientações e determinações contidas nesses documentos servirão como parâmetros para nortear a definição das metas da Marinha, bem como os planejamentos e as ações decorrentes, visando a otimização no uso dos escassos recursos para o atendimento das necessidades dos setores. São eles. Aí são vários, tá? Vários. Eu vou falar do plano plurianual e depois eu vou só ler aqui para o pessoal que precisa desse áudio para estudo. Mas não adianta tentar decorar isso aqui, porque são muitos, então o que você vai fazer? Você vai, de alguma forma, mentalizar onde é que ficam as leis que embasam os documentos condicionantes da estrutura documental do sistema do plano diretor. Então vamos lá, plano plurianual. Como eu falei no vídeo anterior, o plano plurianual é um plano do governo federal que tem uma projeção de gastos de governo no mínimo 3 anos. Geralmente 3 a 4 anos. Vamos lá, plano plurianual. Alfa. Define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas. Orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável. Agora vem todas aquelas leis, né? Lei de diretriz orçamentária, contempla as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Além disso, orienta a elaboração da LOA. A LOA é o quê? Lei Orçamentária Anual. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Lei Orçamentária Anual. A LOA estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro subsequente e compreende a programação das ações a serem executadas. A LOA objetiva ainda a viabilização das diretrizes dos objetos das metas programadas do PPA, que aí a gente já sabe aqui que é o plano plurianual, buscando a sua concretização em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei Diretrizes Orçamentárias, LDO. Manual Técnico de Orçamento. Documento disponibilizado anualmente pela Secretaria do Orçamento Federal, contém instruções técnicas e orçamentárias, principalmente aquelas referentes ao processo de elaboração da proposta orçamentária da União, das esferas fiscal e da Seguridade Social. Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Dispõe sobre a programação orçamentária financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o respectivo exercício. Lei 4.320 estatui normas gerais, deveria ser institui, né? Vou dizer que é institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto. Aí eu vou ler só o corpo, não vou ler a fundamentação não, tá? Muita informação desnecessária. Decreto número 200 dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e são corrigidos os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receitas, à geração de despesas com pessoal, seguridade social e outros, às dívidas consolidadas imobiliárias, às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e a concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Lei Complementar número 97 de 99 dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, incluindo-se aspectos sobre o seu orçamento. Lei 10.180 de 2000 organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal e da outras providências. Estratégia Nacional de Defesa. Aprovada pelo Decreto 6.703 de 2008, a Estratégia Nacional de Defesa é focada em ações estratégicas de médio a longo prazo médio e longo prazo. E objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em 3 eixos estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da indústria brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças Armadas. Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, PAED. Documento decorrente da Estratégia Nacional de Defesa, apresenta planejamentos de curto, médio e longo prazos de articulação e equipamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, levando em consideração as suas possibilidades de emprego em cumprimento da destinação constitucional. Plano Estratégico da Marinha, PEM. O PEM, disponibilizado na publicação EMA 300, que é reservada, a gente não vai ter acesso a esse material, na sua parte conclusiva enuncia as diretrizes de planejamento naval, o DIPNAV, em nível estratégico. Além disso, estabelece diretrizes decorrentes que devem orientar e condicionar os planejamentos e ações relacionadas, visando ao preparo e à aplicação do poder naval em sintonia com as necessidades estratégicas identificadas. Plano de Articulação e Equipamento da Marinha. Em atendimento ao primeiro eixo estruturante da Estratégia Nacional de Defesa, foi determinado às Forças Armadas que fossem elaborados os respectivos planos de articulação e de equipamento. Programa de Reaparelhamento da Marinha. O Programa de Reaparelhamento da Marinha visa a estabelecer a configuração e o dimensionamento dos meios necessários ao preparo e emprego do poder naval brasileiro, bem como orientar o planejamento das suas obtenções. Em última análise, esse documento delineia as forças navais, aeronavais, de fuzileiros navais e demais meios auxiliares necessários ao atendimento da atividade fim da Marinha e das suas atribuições subsidiárias. Elementos de planejamento logístico. A publicação Elemento de Planejamento Logístico, que é a EMA 427, também secreto, tem como propósito disseminar informações sobre as estruturas de caráter operativo e do apoio existente na Marinha, bem como decisões da alta administração naval afetas a esses setores. Orientações do Comando da Marinha, ORCOM. As ORCOM, já consagradas como valiosos instrumentos da alta administração naval, têm o propósito de nortear as principais ações a serem empreendidas em um determinado período, na visão do comandante da Marinha. Orientações setoriais, elas são as ORICETs. Elas têm o propósito de transmitir às organizações militares subordinadas a cada ODS as ações decorrentes, estabelecidas a partir das ORCOM e das DIPNAV, que deverão nortear o planejamento e as ações da OM subordinada, de modo a assegurar o máximo aproveitamento dos recursos do setor. Plano Piloto. Documento que apresenta de forma ordenada as necessidades, investimentos a custo médio. Plano Piloto, a gente vê muito. Vamos lá. Documento que apresenta de forma ordenada as necessidades de investimentos a curto, médio e longo prazo de uma OM ou de um complexo naval, englobando
obras civis e respectivos projetos adequados à instalação, ampliação ou implementação. Esse documento possui especial impacto sobre as tramitações da proposta de meta, submeta e fase. Documento normativo. As normas para a gestão do plano diretor é a aplicação que consolida toda a documentação normativa aplicável ao SDP, ao sistema, SDP não, SPD, que é o Sistema Plano Diretor, inclusive aquela emanada pela Direção-Geral, sendo vedado o estabelecimento de normas complementares de caráter geral, salvo aquelas de natureza conjuntural. Elementos constitutivos. Os elementos constitutivos são os instrumentos do sistema do plano diretor que permitem a concretização das atividades de planejamento, execução e controle, visando a alcançar os objetivos determinados. Seguem abaixo os instrumentos utilizados na concretização do exposto acima, ou seja, dos elementos constitutivos. Metas, plano de metas, ação interna, plano interno e plano de ação. Aí vamos lá. Metas constituem-se no elemento central do plano diretor. Metas constituem no plano central do plano diretor, uma vez que delimitam os objetivos da Marinha em termos quantitativos e temporais. A definição de metas é pautada nos documentos condicionantes, cabendo à alta administração naval a sua aprovação. Plano de metas constitui-se um instrumento perene. Esse perene aí quer dizer algo que é eterno, perpétuo, perenal, ou que permanece durante longo tempo, perenal. Então, repetindo, plano de metas constitui um instrumento anual, vamos supor assim, perene, utilizado para consolidar o agrupamento funcional do planejamento, execução e do controle de metas da Marinha por áreas de expertise. Expertise é experiência, tá, gente? A experiência que não é estudada, mas sim adquirida pelo tempo. Experiência mesmo. Por exemplo, um suboficial, ele tem uma expertise maior do que um marinheiro. Por quê? Ele conhece mais a instituição. Não é algo que foi ensinado a ele, mas é algo que ele adquiriu durante o decorrer dos anos que trabalhou nessa empresa ou nessa instituição, no nosso caso. O plano de metas é utilizado pelo relator para planejar, executar e controlar as tarefas sobre sua responsabilidade, sendo composto por ação interna e seus respectivos planos internos, que, quando executados, contribuem para a consecução do propósito estabelecido pelo plano de metas. Ação interna. Ação interna é um instrumento de materialização das metas da Marinha e de seus respectivos detalhamentos, permitindo a sua identificação de forma clara e objetiva e, consequentemente, correspondendo a um resultado a ser atingido. Plano interno. Trata-se de um instrumento de execução que permite o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias, de forma a possibilitar o acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de uma programação nos sistemas orçamentários do governo federal. Plano de ação é a parcela do plano diretor correspondente a um exercício financeiro, composta pelas ações internas dos diversos planos de metas aos quais foram designadas dotações orçamentárias. Aí eu tenho o plano diretor versus planos de ação, versus sistema do plano diretor e o CIPLAD. O CIPLAD como uma figura centralizada, o plano de ação, fatia do plano diretor correspondente a um exercício financeiro. O plano diretor é um instrumento de planejamento, execução e controle de caráter permanente. O SPD fala sobre a estrutura administrativa da Marinha, conjunto de conceitos básicos, processos e atores, tarefas e regras de negócio. E, por último, o sistema informatizado, que é o CIPLAD. Compromisso futuro é um instrumento de planejamento destinado ao conhecimento prévio dos montantes de crédito registrados pelo CIPLAD, que deverão ser obrigatoriamente aplicados em exercícios financeiros subsequentes. Aí, atenção, subsequente, aplicado no ano seguinte. Empreendimento modular.
Trata-se de um instrumento de gerenciamento que conta com somente uma meta definida, a qual corresponde ao resultado a ser atingido. O empreendimento modular decorre de um planejamento de alto nível, em que o porte e a complexidade do projeto exigem a assunção de uma organização matricial em diversas áreas de expertise, evidenciando a gestão por processos. Grandes projetos. Estrutura especial concebida para projetos com elevado grau de complexidade, os quais comportam 2 ou mais empreendimento modular, que concorre diretamente para a consecução de uma meta maior. Estimativa de receita. Documento que subsidia a estimativa de receitas centralizadas pelo software, que é realizada em concurso com as unidades orçamentárias que arrecadam receitas próprias. Esse documento constitui-se, na prática, na programação de arrecadação de recursos financeiros que dará suporte à previsão orçamentária das despesas. Plano de distribuição de recursos. É o documento que evidencia a distribuição dos recursos vinculados e especiais. Alteração do plano de ação, ALTEPA. A gente já viu o ALTEPA anteriormente, várias vezes saiu esse ALTEPA aí. É o documento destinado a registrar as solicitações e alterações do plano de ação, seja remanejando, suplementando ou anulando crédito de ação interna em face da conjuntura apresentada na sua execução. Autocrédito é o documento destinado a registrar as solicitações de qualquer alteração nas cédulas de crédito colocadas à disposição das unidades gestoras no plano de ação do exercício. Lembrando que o autocrédito ele comunica todo mundo entrando no circuito, até de gol. Pedido de suplementação de crédito é o documento destinado a registrar as solicitações de crédito pelas organizações militares, prestadores de serviços e comissões navais no exterior. Quadro de necessidades não atendidas. É o documento que demonstra as necessidades dos setores não completadas pelo plano de ação. Embora sejam usadas expressões como QNNA de planejamento e QNNA de exercício, trata-se de um documento único da atualização contínua, que contempla o ciclo de evolução das necessidades dos setores em 2 momentos distintos, no ciclo de planejamento e no ciclo de execução. Relatório de avaliação do plano de ação, RAPA, é o documento elaborado trimestralmente pelos ODS e pelo EMA, o qual apresenta informações concisas sobre a execução físico-financeira do plano de ação que mereçam destaque nas reuniões do COFAMAR. COFAMAR é aquela etapa administrativa. Esse documento tem por propósito permitir o assessoramento à alta administração naval nos assuntos orçamentários, financeiros e administrativos, ou seja, o RAPA é bem mais importante do que parece. Calendário de trabalho do plano diretor é o documento que estabelece as datas limites para a elaboração, revisão, atualização, publicação, distribuição e divulgação dos documentos, bem como das reuniões e outros eventos atinentes ao plano diretor, indicando também os responsáveis pelo seu cumprimento. E aqui a gente termina. Abaixo tem o exercício. Eu falei com vocês aí que a gente não faz exercício aqui porque eu vou deixar para resolver esses exercícios mais próximo da prova, como uma espécie de revisão, junto com os questionários que o pessoal já está disponibilizando nos grupos. Então, a gente serve aqui a unidade 4. A unidade 5, que é Caixa de Economia, ela foi abolida, então não vai ter a unidade 5. Da unidade 4, a gente pula direto para a unidade 6. Até o próximo vídeo.